eu peço que o Senhor me use para ministrar aos nossos corações, porque eu creio que Deus já está derramando, eu creio que Deus já está fazendo algo novo nessa casa, nesse lugar, nesse ambiente. Mas eu quero dizer mais, eu creio que Deus está fazendo e produzindo algo novo na minha e na tua vida. Porque Deus, Ele não move por lugares, Ele não se move por objetos inanimados, Ele não se move por quatro paredes, Ele não se move pela igreja do Evangelho Quadrangular, mas Ele se move por mim e por você. Então, onde tem filhos reunidos buscando a presença e a glória e a graça dEle, ali Ele se manifesta. Então, que nós possamos nessa noite, mais uma vez, sermos ministrados por Ele. E o tema dessa mensagem de hoje, eu quero falar sobre o maior poder do mundo. Você pode repetir comigo? Diga, o maior poder do mundo. Mais uma vez, o maior poder do mundo. Qual é o maior poder do mundo, irmão? Talvez se a gente pensasse quando criança, ou se a gente perguntar para alguma criança, ele vai pensar, o maior poder do mundo? Falei poder mesmo, não falei amor não, falei poder mesmo, né? O maior poder do mundo, se alguém perguntasse para uma criança, essa criança talvez diria assim, o maior poder do mundo está num super-herói. O maior poder do mundo é um poder sobrenatural, é aquele super-herói que voa, o outro que faz alguma coisa diferente. Talvez alguns aqui sejam da época que o super-herói era o... Vamos lá, me ajuda aí. Tarzan. Esse é da época do meu pai, irmão. Tarzan, meu pai conta das histórias do Tarzan. Um tempinho. Outros aí, Capitão Caverna. Que mais? Me ajuda aí. Quem são os super-heróis da sua infância? Vamos lá, ajuda aí. Como? Quem? National Kid. Esse eu nem sabia quem era. Como é que é o nome? MacGyver. Quem mais, gente? Vamos lá, trazer um pouco mais para minha época agora. Power Ranger. Dragon Ball, sei lá. Vai, gente, quem mais? Me ajuda aí. Quem mais pode citar algum herói que você teve aí na infância? He-Man. Olha lá, He-Man, é isso aí. Thundercats era bom. Que mais? Superpoderosos, meninas superpoderosas, e assim vai, irmão. Eu quis mexer mesmo com você, porque quando criança a gente faz isso, a gente olha para pessoas, a gente olha para ideais, a gente olha para desenhos, filmes, e a gente raciocina, esse é superpoderoso, essa é superpoderosa, isso eu gostaria de ter, eu gostaria de ser assim, não sei. Talvez você já tenha sonhado com isso. E alguém adulto? Quando falamos do maior poder do mundo, alguém poderoso, o que você e eu pensamos? Talvez a gente pense em alguém com muito prestígio, com muita condição financeira, alguém com uma relevância na sociedade muito grande, alguém que quando pede ou quando fala, portas são abertas, quando solicita, pessoas param para ouvir. Então talvez hoje, na nossa vida adulta, alguém com poder ou alguém com autoridade assim, é a nossa imagem dessa pessoa. E um crente, irmão? Quando falamos do maior poder do mundo, para um crente o que é? É alguém cheio do Espírito Santo, é alguém cheio de dons espirituais, não é isso? É alguém com autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, sim ou não? Normal, faz parte. Mas e segundo a Bíblia, qual é o maior poder do mundo? Vamos lá, vamos ler o texto? João capítulo 1. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. E o texto de João capítulo 1 diz assim, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por... Vamos lá. Que aqui a versão está um pouco diferente, mas o verbo estava no mundo. E este foi feito por meio... Mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora o verso 12. Nossa, essa versão aí me quebra. Vê se tem uma outra versão. Pode ser alguma Almeida revisada, corrigida. Porque eu quero usar essa expressão que está igual na minha. Na minha está assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Diga comigo, poder. De serem feitos filhos de Deus. Sabe qual é o maior poder do mundo, irmão?
O maior poder do mundo não está numa conta bancária cheia. O maior poder do mundo não está em alguém que tem, como eu já falei, uma extrema relevância para a sociedade. Alguém que tem milhares ou milhões de seguidores no Instagram. O maior poder do mundo eu e você carregamos, pois nós somos filhos de Deus. O maior poder do mundo é ter a certeza todos os dias, ao nos deitarmos e ao nos levantarmos, que nós somos filhos de Deus. Você pode mexer com quem está perto de você e dizer assim: você é poderoso. Existe poder dentro de você, porque você é filho de Deus. Alguns textos que eu quero ler com você, mas é rápido, então eu vou citando os textos, não precisa nem abrir, tá? Porque eu vou corrido aqui. Em 1 João capítulo 3, verso 1, vai dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Em Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 3, verso 26 vai dizer: todos vós ou todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E Gálatas capítulo 4, verso 7 vai dizer: assim você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus o também tornou herdeiro. O maior poder do mundo é de sermos chamados filhos de Deus. Mas não é uma filiação comum, não é uma filiação natural. Não é uma filiação como a filiação do próprio Cristo, Filho unigênito, o primeiro e único gerado por Deus. Mas nós somos filhos por adoção, por causa de Jesus, e por essa razão nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para nos lembrarmos aquilo que Ele fez na cruz e produziu na cruz do Calvário. Mas preste atenção, tudo que Jesus fez, eu disse hoje pela manhã, tudo que Jesus fez na cruz, tinha uma canção antiga que dizia isso, né? Que diz isso, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. Preste atenção, Jesus, Ele não morreu na cruz do Calvário para melhorar a tua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar quem nós somos. Eu vou dizer novamente, Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te dar uma vida um pouquinho melhor, para você sentir um pouquinho mais feliz, para você ficar um pouquinho mais animado, para quando vier a dor você ter um motivo um pouquinho melhor assim de suportar a dor. Não. Eu estou falando de eu e você nos tornarmos filhos do próprio Criador de todo o universo, visível, invisível, sobrenatural, o Deus que tem poder e domínio sobre todas as coisas. Ele não é apenas o meu e o teu Deus, Ele é o nosso Pai. Às vezes nós nos esquecemos, amados, e é por isso que eu quis ministrar essa palavra hoje, porque essa palavra me confrontou essa semana, me confrontou esses dias. Porque a gente se preocupa tanto em fazer, e aí eu estava em casa, assistindo um filme, uma tarde dessas que deu certo da gente ficar em casa. E aí eu deitei com a minha esposa e com a minha filha, com as minhas duas filhas, mas a Hannah, menorzinha, ela não presta tanta atenção, então ela ficou mais no celular. Mas a Bárbara deitou com a gente na cama e a gente assistiu Netflix. É muito raro isso acontecer, mas deu certo de conseguirmos fazer isso essa semana. Todos nós juntos. E aí nós escolhemos um filme que eu acredito que boa parte de vocês talvez já conheça. E está na Netflix, por isso eu recomendo. Chamado Cartas para Deus. Quem já assistiu? Filme chamado Cartas para Deus. Bom, se você não assistiu, fica a recomendação. Se você tem Netflix, está na Netflix. E por que eu digo que esse filme mexeu comigo? Porque eu não quero dar spoiler para quem ainda vai assistir. Mas a história desse filme se baseia num menino que teve câncer. Acho que por volta de 10, 11 anos de idade. E ele vai lutar com câncer. E eu não vou dar spoiler, mas você já deve imaginar qual é o final desse filme. Mas a grande questão do filme não é a história do menino, ou o testemunho, ou se ele sobreviveu ao câncer, ou se ele foi curado ao câncer. A grande menção do filme, a grande história do filme, é quantas vidas ele transformou mesmo lutando contra o câncer. É um menino que escrevia, e por isso o nome, escrevia cartas para Deus.
Mas ele não escrevia cartas para Deus de vez em quando, só quando o calo apertava, só quando a dor vinha. Não, ele escrevia cartas para Deus todos os dias. E mais do que escrever cartas sobre aquilo que ele passava ou pensava, ele escrevia cartas como se ele fosse um intercessor da vida de outras pessoas. Então ele escrevia carta dizendo assim: abençoa aquele meu carteiro. Senhor, muda a história daquela mulher que está tendo dificuldade com seu filho. Senhor, alcança a vida do meu professor, da minha professora. Eu estou te dando exemplos aqui, eu não me lembro exatamente, mas era isso. E imagine que a vida de um carteiro foi transformado quando ele leu essas cartas, e a partir dessas cartas ele começou uma transformação na vida de tantas outras pessoas. E aí, essa é a minha pergunta para cada um de nós nessa noite. Quem somos nós? Como nós nos identificamos? Nós somos apenas crentes, cristãos. E não que isso seja pequeno, irmão, isso é grandioso. Mas nós somos mais do que cristãos. Nós somos filhos de Deus. E mediante a isso eu quero que você entenda que o diabo ele vai lutar conosco para nos deformar sobre isso sempre. Para nos colocar dúvidas em xeque, isso sempre. Porque ele fez isso com o próprio Cristo. Quando em Mateus capítulo 4, a partir do verso 3 em diante, versos 3 e 6 principalmente, quando Jesus é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ficar 40 dias em jejum, vai dizer que quando o diabo vem para tentá-lo, o diabo faz duas tentações da seguinte maneira: Jesus tinha acabado de sair do batismo nas águas, e quando ele sai das águas, uma pomba desce sobre ele, representando o Espírito Santo em forma corpórea, e uma voz se ouve dos céus que se abrem e dizem: eis aqui o meu filho a quem eu tenho prazer. Mas nesse mesmo contexto, depois de 40 dias no deserto, jejuando e se consagrando, Jesus é confrontado pelo diabo, e o primeiro confronto de Satanás a Jesus é quê? Se tu és filho. Ele não começa dizendo se tu és o Cristo, se tu és todo poderoso, se tens autoridade. Não, ele começa dizendo: se é filho, transforma essa pedra em pão. Você não está com fome? Sabe por quê? Porque uma das primeiras coisas que o diabo tenta tirar de nós a identidade de filho é quando a fome chega, é quando a dificuldade acontece, é quando a crise chega, é quando falta. E aí a gente começa a se perguntar: será que eu sou filho mesmo? A segunda das perguntas de Satanás para ele é: se te lançares daqui, dê ordem aos teus anjos e eles virão ao teu socorro. Sabe por quê? Porque ali Satanás está dizendo: faça para que você seja, faça para que você se torne, peça, transforme, se lance, e ele fará, e ele demonstrará que você é filho. Sabe qual é a semente do inimigo dentro de cada um de nós? Talvez até nessa noite você tenha passado por isso essa semana, o diabo dizendo assim: se você é filho, por que Deus não está fazendo? Se você é filho, o que você está fazendo para se tornar? Ou se você quer ser filho, o que você está fazendo? Quanto você tem orado? Quanto você tem buscado? Quanto você tem jejuado? Quanto você tem se consagrado? Faça e se tornará. Mas sabe por que Jesus não teve crise com relação a isso? Porque Jesus ouviu do próprio Pai, quando ele saiu das águas: tu és meu filho, a quem eu tenho prazer. Não. Jesus já sabia quem era, antes mesmo de ouvir isso, aos 30 anos de idade. Qual é essa convicção, pastor? A minha convicção é um texto bíblico, que vai dizer que José e Maria foram para Jerusalém, e Jesus aos 12 anos de idade, 12 mesmo, né? Aos 12 anos de idade, está junto com seus pais. E agora José e Maria voltam para casa, voltam para sua cidade, mas esquecem Jesus. E passado 3 dias, vai dizer a palavra que eles voltam. E quando eles voltam, eles encontram Jesus aonde? No templo. E quando eles encontram Jesus no templo, diz que Jesus está conversando com os conhecedores, com os mestres da lei, está conversando com todos aqueles que entendiam muito, e ele está perguntando coisas que eles não sabem responder, ele está questionando, e ele está falando coisas que não era natural ele saber. Aí sua mãe quer dar uma bronca e dizer assim: Jesus, por que você não nos avisou que você ficou? Por que você não nos avisou quando a gente estava saindo? Por que você ficou aqui? Você não se preocupou
Você não imaginava como nós estávamos preocupados. E aí Jesus vai dizer assim: não sabes que eu estou cuidando das coisas do meu? Aos 12 anos de idade, irmão. Agora, sabe por que Jesus tinha certeza que ele já era filho aos 12 anos de idade? Porque ele com certeza ouvia do seu pai e da sua mãe: você é filho de Deus. Sabe por que tem muita gente que mesmo adulto, mesmo cristão há muitos anos, ainda tem dificuldade de entender a sua identidade de filho? Porque talvez nunca foi ensinado sobre isso. Porque talvez nunca ouviu isso do seu próprio pai, da sua própria mãe. Esse final de semana deu certo de a minha filha, a menor, a Hannah, a gente estava conversando e eu abracei. Eu não me lembro o que era que a gente estava conversando e de repente eu abracei muito forte e disse assim: o papai te ama. E o papai vai estar aqui, sempre que possível para você. Mas quando o papai não estiver mais, o papai do céu sempre estará, porque ele também é teu pai. Então, irmãos, entenda, nós temos que manifestar o reino de Deus nessa terra, mas a gente não pode se esquecer que a gente não é apenas servo, a gente é filho. A gente não pode se esquecer que não é simplesmente o trabalho, não é simplesmente ir para como nós aprendemos aqui ao longo dessa campanha e sair dizendo: eu vou orar por cura e curas vão acontecer, o Senhor vai manifestar a glória dele através da minha vida, em nome de Jesus vai, você pode ser usado por Deus para isso. Mas acima de tudo isso, irmão, entenda, nos dias bons, nos dias maus, você continua sendo filho. Entenda, quando Deus se manifesta aonde você estiver, quando Deus se manifestar aonde você estiver, quando Deus fizer, quando você orar e as coisas acontecerem, você sentir um arrepio, você chorar, quando você orar por um enfermo, ele for curado, quando coisas extraordinárias acontecerem, você tem uma certeza: ele é meu pai, eu sou filho dele. Mas se em algum momento você orar e parecer que nada aconteceu, tenha certeza, ele continua sendo seu pai, você continua sendo filho. Jesus passou 30 anos do seu ministério sem operar um milagre, mas com a certeza: eu sou filho. Só aos 30 anos de idade ele se manifestou pela primeira vez com um milagre. Mas Jesus nunca precisou de um milagre para saber que ele era filho. Então o que eu quero nessa noite é que a gente saia daqui com uma certeza: nós somos filhos de Deus. Pastor, mas o que isso interfere? Muita coisa, irmão. Abra comigo Lucas capítulo 7, verso 28. Evangelho de Jesus, capítulo 7, verso 28. Cuidado para não deixar o diabo te fazer ou te colocar dúvidas sobre quem você é. Eu quero lembrar também que em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva estavam no jardim, mas pode manter esse texto. E Satanás aparece em forma de uma cobra, uma serpente, e ele vai chegar até Eva e posteriormente a Adão e vai dizer assim: vocês não podem comer de todas as árvores? A Eva vai dizer: da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não podemos nem tocar, muito menos comer. E ele vai dizer: mas por quê? Porque senão nós morreremos. E ele diz: não, vocês não vão morrer. Vocês só vão se tornar iguais a ele. Mas eu quero te lembrar, irmão, que Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus estava criando todas as coisas, ele formou o homem e a mulher do pó da terra, soprou o fôlego de vida sobre eles, mas quando ele estava criando, ele disse assim: façamos o homem a nossa e semelhança. Ele já te criou como filho. Ele já te criou para ser igual a ele. E quando eu estou dizendo igual a ele, irmão, não estou falando de poder, de autoridade, de divindade. Não. Você não é Deus, eu não sou Deus, nós não somos Deus. Mas nós somos filhos daquele que nos criou e nos formou do pó da terra para sermos idênticos a quem ele é. Idênticos, se não na santidade, no caráter, não tem como nesse corpo que estamos, nessa vida que levamos. Mas idênticos em amor, em graça, em perdão. Mas para isso nós temos que ter uma identidade muito clara. E por que eu disse que é tão poderoso e extraordinário entendermos quem nós somos e que somos filhos? Porque em Lucas capítulo 7, verso 28,
28. Diz assim o texto, Lucas 7, 28. Aqui Jesus está falando de João Batista, aquele que batizava. E quando vão para ele dizendo assim, João, ele vai dizer assim, quem vocês foram ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Digo que não, digo que ele é o profeta, e dos profetas é o maior nascido de mulher. Aqui eu vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. Sabe o que Jesus está dizendo? Eliseu, Elias, tantos outros profetas, Isaías, livros proféticos como o de Daniel, e tantos outros, mas não tem nenhum outro tão grande quanto João Batista foi. Por quê? Porque ele veio para preparar o caminho do Salvador da humanidade. Ele veio para preparar o caminho que eu viria posteriormente e seria revelado através de João. Então ele está dizendo, entre todos os nascidos de mulher, ou seja, dentre toda a humanidade natural, João foi o maior profeta. Mas aí ele vai dizer assim, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Ainda não chegou a hora. Mas quando eu disser, tetelestai, está pago, está consumado, o véu se rasgar e os filhos forem trazidos por adoção ao Pai, todos os filhos de Deus serão maiores do que João Batista, o profeta. Agora, sabe por que isso é uma certeza, amado? Porque Jesus não morreu para que eu me tornasse pastor. Jesus não morreu pelo pastor Jairo, ou para fazer o pastor Jairo. Jesus não morreu para te fazer um advogado, para te fazer um médico, e eu não estou negando a importância disso tudo. Jesus não morreu para te fazer um grande empresário de sucesso. Jesus não morreu para nos fazer destaques em áreas quaisquer que sejam. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para nos fazer filhos. Acima de tudo que eu possa fazer e pregar e curar vidas e ministrar sobre pessoas, eu nunca posso me esquecer de quem eu sou filho. Por mais que você possa fazer tudo aquilo que você puder fazer, vocês que trabalham, diáconos, diaconisas, voluntários, músicos, mas Jesus não morreu para você ser um diácono. Jesus não morreu para você ser um músico. Jesus morreu para te fazer filho. Nunca se esqueça da tua filiação. Porque ministérios vêm e vão, mas a nossa paternidade, através de Cristo Jesus ao Pai, ela é eterna. O pastor Jairo um dia vai acabar. Pastoreio, pastor Jairo. Quando a gente chegar no céu não vai precisar de pastor, irmão. A gente vai ter um único sumo pastor, que é Jesus Cristo. Quando chegar no céu, talvez não precisemos mais dos músicos, não sei, diáconos e diaconisas, voluntários. Estou falando do serviço. Mas pode ter certeza que todos nós estaremos reunidos lá, como filhos de Deus. Porque tudo isso aqui que a gente está vivendo é passageiro, mas a filiação é eterna. E mediante a isso faz com que a gente também se torne comum entre todos. É por isso que quando eu sair daqui, se porventura tiver ali alguns policiais e me pararem na rua, eu, por autoridade que eles têm sobre mim nesse mundo que vivemos, eu vou parar, eu vou obedecer, eu vou respeitar a autoridade deles. Eles são maiorais sobre mim nesse momento, nessa circunstância. Assim como se alguém vai num consultório, vai se consultar a um médico, ele vai obedecer ao médico, ele vai ouvir esse médico, ele vai entender que aquele médico é superior a ele naquele instante, pelo estudo que tem, pelo conhecimento que tem para ajudá-lo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas, irmão, quando se trata de reino de Deus, somos todos filhos. Não tem filho maior, filho menor, é tudo igual, é tudo filho. O pastor José Jorge, dentro do reino de Deus, é tão filho quanto cada um de nós. Então entenda, a filiação em Deus é o bem mais precioso que nós temos na face da terra, é o poder mais poderoso da face da terra, é aquilo que nós temos de maior valor nesse mundo. É por isso que eu te incentivo, se você ainda não faz isso, não começa seu dia, como o pastor Jorge sempre diz isso, quando ele cita sobre Jesus, e não termine o seu dia sem chamar Deus de Pai.
acordou, irmão? Fala, bom dia, pai. É sugestão, só sugestão. Eu faço isso todos os dias, pela manhã. Bom dia, pai. Digo mais, eu falo ainda, bom dia, Jesus, meu irmão. Ele é Senhor? Ele é Senhor. Mas a partir do momento que eu fui adotado por meio de Cristo, agora Jesus é o meu. Todo dia. Pai, bom dia. Jesus Cristo, meu irmão, bom dia. Espírito Santo de Deus, meu amigo, bom dia. Irmão, isso muda o dia. Isso muda a nossa maneira de pensar, de sair de casa. Mas para a gente caminhar e encerrar, porque a gente ainda tem a ceia e eu quero ter um tempo de oração também. O que é poder de filho? Ou o que é o poder do filho? Até tem a canção do nosso querido Marcelo Aguiar, né? Me dá o poder de filho. Mas, por favor, não quero de maneira nenhuma menosprezar uma linda canção. Mas essa canção fala muito sobre o que Deus pode fazer, né? Me dá o poder de filho, porque está na hora de andar sobre as águas. Me dá o poder de filho, porque eu quero viver a multiplicação. Me dá o poder de filho. Não me lembro agora o que é o outro. E necessito da tua cura, isso mesmo. E aí no final, a virtude do Altíssimo. Mas sabe qual é o verdadeiro poder de filho? Por mais que essa canção seja linda e ela bíblica também. Mas o poder de filho, a primeira coisa que ela nos ensina ou que ela nos molda e nos muda é sobre identidade. Diga assim comigo: quem é filho tem identidade. Bom, sabe por que eu tenho uma identidade? Porque meus pais me deram uma. Sabe por que nós temos uma identidade espiritualmente falando? Porque Deus nos deu uma. E o problema da gente não saber ou não reconhecer essa identidade é que daí a gente fica sempre trabalhando para, fazendo para. Você já viu o crente que acha que precisa ser dizimista e ofertante para ser aceito por Deus? É cristão que ainda não entendeu que é a graça que nos sustenta, nos mantém, que nos salva. Ele acha que é um número de cultos que ele vem na igreja que vai fazer dele mais ou menos filho. E eu vou explicar isso ainda, porque eu não quero que ninguém também saia daqui dizendo, então agora eu sou filho, não preciso fazer mais nada. Calma aí. Mas não é isso que determina a nossa filiação, a nossa identidade. Preste atenção nisso. Lembra que eu falei de Jesus? Até os 30 anos de idade, sem operar um único milagre. Mas com a certeza, eu sou filho. Por que então a gente, que foi adotado por Deus, pelo Pai, por meio de Cristo, vamos ficar achando que a gente depende de fazer para nos tornarmos? Preste atenção que Jesus fez na cruz o que eu e você nunca poderíamos fazer em vida. Vou repetir. O que Jesus produziu na cruz, eu e você nunca poderíamos fazer em vida, independente do que fizéssemos. Se separássemos a nossa vida para viver por Deus, entre aspas, nos tornássemos um monge religioso, um monge evangélico, nem existe, mas só para você ter uma ideia. Viver 24 horas em oração, em leitura da palavra, ainda assim, irmão, isso não nos faria filhos, porque não é por obras, é dom de Deus, como diz Paulo. Não é por obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Mas também eu posso dizer, e com a certeza da Bíblia, pela graça fomos feitos filhos de Deus. Mas essa identidade é para toda criatura? Não. Nós somos criaturas. Até o tempo em que o próprio texto que nós lemos inicialmente nos garante a filiação. Qual é o texto? João capítulo 1, versos 10, 11 e 12. Onde vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui já recebeu a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Quem já entregou sua vida a Cristo? Levanta a mão, quero saber. Irmão, se você tem essa certeza que a tua vida é de Jesus Cristo, você se entregou a Ele, fica tranquilo, você é filho. Não é o que você vai fazer posterior a isso. É aquilo que você já aceitou por meio de Cristo, que Ele já fez. Mas diante disso, por que é tão importante a identidade? Porque lembra do filho pródigo? Quando ele sai da casa do pai, ele vive dissolutamente, gasta dissolutamente a herança.
Quando ele volta dizendo assim: eu volto para ser servo. O que o pai faz? O pai automaticamente ao chegar o abraça e o beija. Irmão, o patrão não abraça e beija o servo, mas o pai abraça e beija o filho. Sabe o que aquele pai está dizendo? Você ainda nem trocou de roupa, você ainda nem pôs o anel na mão, que ainda foi feito depois, você nem pôs a sandália nos pés, porque quem andava descalço na época era escravo. Mas ele está dizendo, antes de tudo isso, nunca se esqueça que você continua sendo filho. Mas eu fui para longe, eu estou sujo, eu estou fedendo, eu não... Mas ele está dizendo, você voltou? Se arrependeu? Então voltou a ser filho. Identidade. Sabe o que o inimigo vai tentar fazer amanhã? Quando a gente pecar, sabe por quê? Porque deixa eu te dar uma notícia, a gente vai pecar amanhã. Ele vai dizer assim, você não é filho, você pecou. Não, você não pode ser filho, olha o que você fez. Não, olha como você pensou, olha o que você falou, olha como você agiu, olha quem você magoou, olha como aconteceu. E em nome de Jesus, que Deus nos livre de fazermos tudo isso, mas não tem como, a gente vai errar. Amanhã, depois da manhã, e depois. É Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou fazendo sempre. Mas graças a Jesus Cristo, todas as vezes que eu peco, eu tenho a oportunidade de dizer, Pai, me perdoa, me ajuda, me restitui, me restaura, me levanta, porque eu não vou deixar de ser filho pelo pecado que eu cometi. Identidade. Identidade. É por isso que muita gente desiste do evangelho, porque acha que tem que ser perfeito para ser evangélico. Talvez para ser evangélico sim, mas para ser filho não precisa, só precisa aceitar a Cristo. Segundo poder de ser filho, intimidade. Abra comigo João capítulo 17, versos 1 ao 3. João capítulo 17, versos 1 ao 3 diz assim. Verso 1, por favor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes deste. Verso 3. E a vida eterna é? E a vida eterna é? Que te conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que Jesus está dizendo, Pastor Felipe? Eu não vou morrer na cruz do Calvário para você participar de cultos somente. Eu não vou morrer na cruz do Calvário para que você tire algumas horas da tua semana para ir na igreja e passar ali 1 hora, 2 horas na igreja cultuando a Deus. É muito além disso. Eu morri na cruz para te tornar filho de Deus. Deixa eu te dar um exemplo que vai ficar mais claro. Quem aqui já pôde tomar um café, ou almoçar junto, receber uma visita do pastor José Jorge? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já? Legal, ó, quanta gente. Se você quiser, depois você conversa com o pastor Jorge e marca um dia também com ele. Agora não, tá, irmão? Espera um pouquinho. Mas ele vai visitar dentro do possível a todo mundo. Mas eu sei que para muita gente aqui é um desejo. Puxa, eu gostaria muito de tomar um café com o pastor Jorge, eu gostaria muito de almoçar com ele, eu gostaria muito de ter um tempo com o pastor José Jorge, com a pastora Solange, ter um tempo com eles. Deixa eu te dizer algo, por favor, isso aqui não é vaidade, não é prepotência, arrogância, você vai entender o que eu quero dizer. Eu posso fazer isso todo dia se eu quiser. Agora, por que eu posso fazer isso todo dia? Inclusive hoje eu fiz. Por que eu posso fazer isso todo dia? Porque eu sou? Você está entendendo? Você está me entendendo? Então por que a gente fica com medo de buscar a Deus? Porque a gente olha Ele só como Deus. Nossa, se eu pequei eu não posso buscar Deus. Aí se eu fiz isso ou aquilo eu não posso buscar, é Deus. Então eu não tenho intimidade, porque Ele é Deus, Ele é muito longe, Ele é inalcançável. Era o que os judeus entendiam, por isso que Jesus ele foi preso e crucificado. Sabe por quê? Porque Ele dizia, eu sou Filho de Deus.
Não foi pelas curas, não foi pelos milagres, não foi pelas multiplicações. Isso tudo eles deixavam passar, mas quando ele disse eu sou filho, aí eles disseram, aí não, aí é inaceitável. Precisamos prender e matar, crucificar. Porque ninguém pode ser filho de Deus. Deixa eu te dizer algo mais uma vez. O maior poder do mundo está sobre mim e sobre você. É de podermos ser filhos de Deus. Irmão, tá cansado? Abra a tua boca, o Pai vai estar lá para te escutar. Tá triste? Abra a tua boca, o Pai vai estar lá para te escutar. Tá deprimido? Abra a tua boca, o Pai vai estar lá para te escutar. Tá difícil o teu dia? Abra a tua boca, o teu Pai vai estar lá para te escutar. Ele é teu Pai, Ele te ama. Ele vai estar lá para você todos os dias. Para de olhar para Ele tão longe, quando Ele quer estar tão perto. Intimidade. É Jesus dizendo, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. É que cheguei mais perto de ti. É por isso que o véu se rasgou, irmão. É para que não tenha um sumo sacerdote uma vez no ano entrando lá no lugar secreto, só ele, mais ninguém. Não, é Jesus dizendo, o véu rasgou. Para todo mundo que aceitar-me, aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, se torne filho. E a partir de se tornar filho é só abrir a boca, no seu quarto, no seu carro, na sua empresa, no seu escritório, aqui na igreja, e o Pai virá, e o Pai ouvirá, e o Pai responderá. Jesus, ele não tinha que ficar fazendo conceitos religiosos, irmão. Ele não tinha que trocar de roupa para falar com o Pai. Aonde ele falava, o Pai ouvia. É filho. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, segundo, intimidade. Terceiro e último, autoridade. Romanos capítulo 8, verso 19 vai dizer que a natureza aguarda e geme ansiosamente, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê, amado? Porque o mundo está carente de conhecer os filhos. O mundo está carente de enxergar pessoas com autoridade. Agora preste atenção, não é só autoridade para orar por enfermos. Nós ouvimos isso aqui, nós aprendemos isso aqui, Deus te dá autoridade para isso. Como o pastor Mateus enfatizou tanto, Jesus dizendo antes de ir para o Pai, vocês receberão o Espírito Santo e vocês farão obras iguais a que eu faço e ainda maiores. Mas é mais do que isso, amado. É as pessoas olharem para nós no nosso dia a dia, no trabalho, no escritório, na fila do banco, na fila do pão, e dizerem assim, o que ele tem de diferente? Porque eu não consigo entender, mas tem algo nele que não tem nos outros. Tem algo nela que eu não consigo compreender totalmente, mas há um brilho no olhar que os outros não têm. É porque é filho. É alguém que trata as pessoas com decência, com empatia, com cuidado, porque tem autoridade de filho. Mas essa autoridade também, amados, é para repreender todo o mal dentro da tua casa, do teu trabalho, no teu dia a dia. É quando você percebe que as coisas não estão acontecendo, você não precisa ligar para o pastor José Jorge, pastor Jairo, qualquer outro, mas estamos à disposição também para dizer assim, ora por mim, porque as coisas estão difíceis. Não, você é tão filho quanto nós, você pode abrir a tua boca, o Pai vai te escutar, e você tem autoridade de filho para repreender o mal. Dizer, Deus é meu Pai, eu estou com medo de quê? Irmão, o diabo para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. E olha que na época ainda, entre aspas, nem era filho ainda, Jesus não tinha morrido na cruz. Então preste atenção. Quando o diabo olha para mim e para você, ele não enxerga só a gente, ele enxerga o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Ele enxerga a autoridade de Cristo Jesus em nossa história. Agora, para isso, irmão, só é possível se a gente tiver identidade e intimidade. Então teremos autoridade. Quero que você se coloque de pé. Não precisa ser nada complexo, não precisa ser nada que você não esteja adaptado a fazer. Mas eu gostaria que você falasse com teu pai nesse momento. Sabe, que você dissesse o quanto você o ama, tudo isso que a gente costuma fazer, mas mais do que isso. Talvez não com os teus lábios, porque talvez seja algo mais particular para você fazer. Mas que você também diga as tuas dores. Que você diga para o teu pai, às vezes, o quão difícil foi sair da tua casa para vir para cá hoje. Sabe, que você a partir de hoje, nas tuas orações, não
tentemos fantasiar muita coisa, irmão. Sabe, não criar muitos rótulos e tentar falar palavras bonitas, mas a gente só diga, Pai, eu estou aqui. Fecha os teus olhos, Pai. Nós estamos aqui. Os teus filhos estão aqui. E os teus filhos não estão aqui porque são melhores do que ninguém, não estão aqui porque são mais santos do que ninguém. Apesar de que sim, somos separados. Mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos Cristo. Nós reconhecemos a obra redentora de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós reconhecemos tudo o que Jesus fez por nós. Porque Jesus não morreu pelos nossos rótulos. Jesus não morreu para que eu fosse chamado um dia de pastor. Não, Jesus morreu para que um dia eu pudesse ser chamado de filho. Então, Pai, nos ensina nessa noite, não somente aqueles que aqui estão, mas aqueles que estão nos acompanhando também nessa transmissão, que ser filho é o maior poder do mundo. Não quer dizer que tudo vai ser fácil. O próprio Filho de Deus, o unigênito do Pai, sofreu, padeceu. Mas uma certeza nunca faltou, eu sou filho. Pai, se possível for, afasta de mim. Então, Senhor, nos ajuda nos dias bons e nos dias maus. E que Teu Espírito nos ensine a todos esses dias, independente de quais sejam eles, a olharmos para a cruz e nos lembrarmos que a cruz comprou a nós o direito de sermos filhos. E que não há pecado que possa nos impedir disso. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que todo mal, que tudo aquilo, Senhor, que estava impedindo a cada um de nós de vivermos absolutamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quem sabe pessoas aprisionadas em tantas coisas, em tantos medos, em tantas preocupações, em tantos traumas. Quem sabe pessoas que vieram aqui hoje precisando ser livres. Eu quero lembrar um texto que diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Jesus Cristo não veio para me fazer escravo dele, mas Jesus Cristo veio para me fazer livre. Mas eu escolho estar debaixo da autoridade do Pai, porque o melhor lugar onde eu posso estar é junto a Ele. Senhor, nos ensina a confiarmos no Senhor e na paternidade do Deus que nós servimos. Que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como diz a Tua palavra, quanto mais o Senhor. Então, Pai, que nós possamos descansar, que mesmo os dias maus e difíceis o Senhor lá está, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor não nos desampara. Como diz a Tua palavra também, pode até uma mãe que amamenta o filho se esquecer dele, é muito difícil, mas ainda assim se esta se esquecer, todavia eu, vosso Pai, não vos esquecerei. O Senhor está ministrando a essa casa e a essa igreja, e talvez pessoas que estejam assistindo nessa noite, ou essa live, que está na hora de tirar, jogar fora, talvez todo o fardo religioso de achar que precisa fazer para se tornar, e entender que nessa noite, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu me tornei filho de Deus. E o Pai deseja ter intimidade comigo. Que o Senhor nos inspire a falarmos com o Senhor todos os dias, ao nos deitarmos, ao nos levantarmos, nos momentos mais difíceis, aos momentos mais alegres. Que o Senhor seja o nosso companheiro em todos os momentos. Nós Te adoramos. Amém.